E aí, gente, tudo tranquilo aí com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gutenberg e hoje irei demonstrar os conectivos lógicos na matemática. Mas antes, vai se inscrevendo no canal, deixe seu joinha, comenta aí sobre o que você achou do vídeo e vamos para o que interessa. No vídeo anterior, eu iniciei com os princípios fundamentais do raciocínio lógico. E hoje estarei mostrando para vocês sobre os operadores lógicos, que nada mais é do que os conectivos lógicos. Vamos lá então. O primeiro dele é a negação, é o não. O não, ele é a negação de uma proposição, a negação de uma proposição P, que poderia ser, um exemplo, a moça é linda. Então, a negação dessa proposição P seria a moça não é linda. Por exemplo, a moça é linda. A moça é linda. E a negação dessa proposição, o não P, seria a moça não é linda. Pois bem, se a primeira proposição fosse a moça não é linda, a negação seria a moça é linda. Vamos continuar. O segundo conectivo é o I. Esse que parece um V de cabeça para baixo. O I. Esse I, ele vai pegar uma proposição P e uma preposição que, e isso vai dar a ideia que iremos tratar de duas proposições, ou seja, uma proposição composta, na qual iremos ter a primeira proposição P e a proposição que. Um exemplo. Continuando, posso até usar o exemplo da moça aqui. A moça é linda. Notem que aqui é uma proposição simples. A moça é linda. Agora, a partir do momento que eu coloco essa preposição aqui, a moça é linda e alta. A moça é linda e alta. Aqui já estamos tratando de proposição composta. A moça é linda e alta. Pois bem, para que isso seja verdade, para que esse conectivo aqui e essas duas proposições sejam verdade, é necessário que P e Q ambos sejam verdadeiros. Ou seja, a primeira proposição, que é o P, tem que ser verdadeiro. E o que também tem que ser verdadeiro. Ah, professor, mas e se a primeira proposição for verdadeira
e a segunda for falsa, ou vice-versa, o que acontece? O resultado será falso. Porque perceba o seguinte, no momento que eu falo que a moça é linda e alta, e que na hora de constatar que ela é somente linda e ela é baixa, então a primeira proposição está sendo verdadeira, mas a segunda está sendo falsa. E nesse quesito, se não respeitar para que a primeira proposição P seja verdadeira e Q seja verdadeira também, ambos os resultados serão falsos. Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês é o seguinte, para que vocês se atentem a somente esse quesito aqui, que para que seja cumprido esse valor lógico, é necessário, para que seja verdadeira, que P seja verdadeira e Q também seja verdadeira. Ou seja, as duas proposições sejam verdadeiras. Vamos partir para o outro exemplo. O outro conectivo é o OU, que é um Vzinho. Esse é o OU. O OU, para que seja atendido esse OU, para que seja respeitado esse valor lógico aqui do OU, é necessário que as duas proposições sejam verdadeiras, ou seja, é necessário que P seja verdadeiro e que Q também seja verdadeiro, ou que seja falso e que também seja falso. Se acontecer do P ser verdadeiro e o Q falso, ou vice-versa, o P seja falso e o Q verdadeiro, o resultado disso daqui será falso. Falso. Agora, a essência está aqui. O resultado de P ou Q, ele admite que as duas sejam verdadeiras, as duas proposições sejam verdadeiras, ou que as duas proposições sejam falsas. Então, é isso aqui que vocês têm que estar ligados para não confundir. Quando o conectivo OU estiver em função, as duas proposições sendo verdadeiras, o resultado verdadeiro, ou as duas proposições sendo falsas, será falso, ou que uma delas seja falsa, o resultado é falso. Tranquilo por aí? Vamos para o próximo. O outro conectivo é a condicional. A condicional é o se, então. É o se então. E o que esse conectivo tem de especial? Ele tem de especial que nós teremos que prestar atenção nas duas proposições, que ele é determinado um valor lógico para falso somente quando P for verdadeiro e o Q for falso. O resultado disso daqui é igual a falso. As demais situações vai ser todas verdadeiras. Então, quando P for verdadeiro, se, então, Q será falso.
o resultado é falso. É a única situação em que o resultado é falso. Se é a única situação que o resultado é falso, isso implica que os demais resultados serão verdadeiros. Como assim? Um exemplo. Se P fosse falso e Q fosse verdadeiro, o resultado seria verdadeiro. Se P, que é o caso que também fosse verdadeiro, e Q fosse verdadeiro, o resultado verdadeiro. A outra situação é esse exemplo aqui, que está determinando que quando P é verdadeiro e Q é falso, o resultado é falso. Os demais serão todos verdadeiros para a condicional. E o último conectivo que iremos tratar aqui é a bicondicional, que é o se e somente se. Esse conectivo lógico, ele irá admitir, o valor lógico admitido para ele é quando P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, ou quando o P for falso e o Q também falso. Ambos os resultados aqui serão verdadeiros. Se acontecer ao contrário, do P for falso e esse verdadeiro, o Q, o resultado é falso. Aqui também da mesma forma, se aqui for verdadeiro ou falso, o resultado é falso. Então, nós temos que observar somente essas duas situações. Lembra o seguinte, como o jogo de sinal na multiplicações, sinais iguais, positivo. Tudo bem? Sinais contrários, negativo. Considere os sinais iguais, o V, como o positivo é igual a positivo. Negativo com negativo é igual a positivo. Na bicondicionais, as duas proposições têm que ser igual, ou verdadeira as duas, ou falsa. O contrário será falso. Então, só recapitulando, o conectivo não, ele é a negação de uma proposição, é o não P. O conectivo I, ele somente admite o valor lógico para P e Q quando ambos foram verdadeiros. Quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Ao contrário, será falso o resultado. Então, esse resultado aqui é verdadeiro. O ou, conectivo ou, ele admite o valor lógico quando P ou Q forem o P ou Q foram ambos verdadeiros. Vou colocar aqui embaixo. O P for verdadeiro
e o Q também verdadeiro. Então, esse resultado aqui é verdadeiro. Ou também, quando P for falso e o Q também falso. O resultado aqui será falso. Só presta atenção nesses dois resultados aqui. E ao contrário daí, o resultado será diferente. E a condicional, ela somente irá admitir quando o P for verdadeiro e o Q for falso. Somente nesse quesito o resultado será falso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer outro resultado que aparecer, ou a proposição sendo falsa, essa também sendo falsa, o resultado sempre será verdadeiro. Somente essa condição será falsa, onde a primeira proposição verdadeira, a segunda proposição falsa. Somente nesse quesito o resultado será falso. Os demais serão verdadeiros. E, por último, a bicondicional, que admite o valor lógico para P, se e somente se, quando P for verdadeiro, Q for verdadeiro. Esse resultado será verdadeiro. Ou quando P for falso e Q também for falso, o resultado é verdadeiro. Os demais resultados aqui serão falsos à conclusão. Tranquilo até aí? Então vamos continuar. Então, se formos fazer a tabela de uma proposição aqui, P e não P, o que teríamos aqui? Quando o P for verdadeiro, a negação é falsa. Quando o P for falso, a negação será verdadeira. É sempre assim. Um que um diz, ou que um fala, o outro desfala ou desfaz. A negação é sempre isso. Vamos fazer a disjunção, que é o I. Pois bem, vamos colocar valores aleatórios aqui. Vamos lá para o I. Temos duas proposições, P e Q, na qual o P aqui está sendo verdadeiro e o Q está sendo verdadeiro também, perdão. O que acontece? Quando a proposição P for verdadeiro e a proposição Q também verdadeiro, o resultado de P e Q será verdadeiro. Lembram que
esse é o único quesito ou o único valor lógico verdadeiro que admite ser verdadeiro é quando a proposição P é verdadeira e a proposição Q também é verdadeira. Sabendo disso, independente do que esteja aqui, na ordem aqui ou V, ou F, ou F, ou V, dessas proposições, o resultado será falso. Porque é verdadeiro somente quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, o resultado será falso. Perceberam aí? Que o essencial é vocês observarem cada elemento sem necessariamente se preocupar tanto com a tabela, basta vocês visualizar essas duas questões, a qual foi falada até no início do vídeo. Vocês se preocupando em gravar somente isso, o resultado aqui vai ser consequência do que você já sabe. Então vamos passar para o próximo. Vamos fazer aqui a outra tabelinha, que é o P, o Q, o P ou Q. Não esqueçam que esse P e Q são proposições verdadeiras ou falsas. Bom, vamos colocar valores aqui. V, V, F, F, V, pode ser F mesmo, V, F. Aqui estão as proposições, no qual a primeira linha aqui está dizendo que a primeira proposição é verdadeira, a segunda também é verdadeira. A segunda linha está dizendo que é verdadeiro, a segunda proposição é falsa. Na terceira linha diz que a proposição P é falsa e a proposição Q é verdadeira. E a última linha está dizendo que ambas são falsas. Mas o que interessa isso para a gente? Interessa que quando estamos tratando desse conectivo ou, é verdade quando P e Q foram verdadeiros e o F aqui, o P sendo falso e o Q sendo falso, esse resultado será falso. E os demais tudo serão verdadeiros. Tudo bem? O que vocês podem perceber aqui? Que somente será falso quando ambas são falsas. Quando a proposição P for falsa, a proposição Q também falsa, o resultado é falso. Os demais são tudo verdadeiros. Ou você também pode pensar de outra forma também. Quando estiver o conectivo ou, basta uma das proposições serem verdadeiras. O resultado será verdadeiro. Tranquilo aí? Como aqui não tem nenhuma verdadeira, é a única que está falsa. Beleza? O que eu estou passando aqui para vocês é a essência do raciocínio lógico. Vocês pegando esse fio da meada aí, vocês vão embora. Vira fichinha raciocínio lógico. Então vamos lá. Vamos para o outro conectivo, que é a condicional.
Suponhando que a primeira e a segunda proposição sejam verdadeiras, as demais falsas, e seguindo a mesma tabela das anteriores, vamos ao que interessa. Bom, nessa tabela aqui, tabela verdade, está dizendo que a primeira proposição é verdadeira, a segunda proposição é verdadeira, a segunda linha está dizendo que é verdadeira e a segunda proposição falsa. A terceira linha aqui está dizendo que a proposição P é falsa e a Q é verdadeira. E a última linha está dizendo que ambas são falsas. Então, o que nós temos que ter em mente aqui para esse conectivo aqui da condicional? P, se P, então Q. Então, vamos lá. Se vocês observaram no início do vídeo, irão perceber que somente será falso quando a primeira for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Então, esse resultado aqui é falso, indo pelo o princípio lógico. E o que eu posso fazer aqui, professor? No restante que sobrou? Uai, se está dizendo que somente essa situação que é falsa, os demais serão verdadeiros. Entenderam o fio da meada aí? Vocês se preocupem com uma, o resultado do outro será sempre diferente. Ou seja, se eu sei que a condição que tem para esse conectivo lógico, o resultado é falso somente quando a primeira proposição P for verdadeira e a segunda proposição Q for falsa. O resultado será falso. Os demais serão verdadeiros. Tudo tranquilo aí? Então vamos para frente. O último conectivo é a bicondicional. É a bicondicional. Vamos pegar como exemplo a mesma tabela de ainda agora. Suponhando que a primeira proposição P é verdadeira e a segunda é verdadeira também. A bicondicional, que é o se somente se, ela aceita os valores lógicos quando os resultados aqui ambos são verdadeiros. Quando as duas forem falsas, o resultado será verdadeiro. Lembra do resultado lá que eu falei? Que o joguinho de sinal na multiplicação, positivo com positivo, positivo, negativo com negativo, positivo. E o que sobrou de sinais diferentes será falso. Então é isso. A bicondicional, ela aceita a verdade quando ambos são verdadeiras, as proposições, ou quando ambas são falsas. O resultado é verdadeiro. Os demais serão falsos. Tranquilo até aí? Vamos lá. Fazer aqui uma tabela para demonstrar. P, Q, P ou Q, não P,
Q, não P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pois bem, aqui temos outro exemplo aqui. A primeira proposição está dizendo que na primeira linha é verdadeira e a segunda proposição também é verdadeira. A segunda linha está dizendo que a proposição P é verdadeira e a segunda é falsa. A terceira linha diz que a proposição P é falsa e a segunda é verdadeira. E a última, ambas são falsas. Aqui, a partir do que aprendemos no início, o que nós vamos ter para o conectivo OU? O conectivo OU, ele admite o valor lógico quando as duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro, e será falso quando ambos são falsos. E o que vai acontecer aqui? Vocês lembram que quando tiverem pelo menos um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. E somente quando forem falsas, o resultado é falso. E qual é a negação da proposição P, o não P? Se aqui é verdadeiro, aqui será falso. Aqui é verdadeiro, aqui será falso. Aqui é falso, aqui será verdadeiro. Aqui é falso, aqui será verdadeiro. Notem que agora estamos com a condicional. E o que diz a condicional? A condicional diz que o único requisito que tem de restrição é quando P for verdadeiro e Q falso, o resultado será falso. Como estamos tratando de P ou Q, a condicional com a negação, vamos tratar essas duas colunas aqui, P ou Q e a negação. Então vamos lá. Se temos aqui a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa, pela definição, a conclusão será falsa. Aqui também, o P é verdadeiro e aqui é falso. Então, novamente, o resultado é falso. Agora aqui é verdadeiro, falso e verdadeiro, restando somente a conclusão verdadeira. Então é isso, gente. Nós pegando o princípio, o básico, é notório que dá para responder qualquer situação envolvendo a lógica matemática. Vamos para o próximo. Bem, agora pegamos o último exemplo aqui, para finalizarmos o vídeo, para não ficar tão extenso. Mas eu creio que através desse último exemplo também iremos fechar os operadores lógicos. Temos duas proposições P e Q,
Agora temos o conectivo também, o I, que é a disjunção, temos a negação e temos também a bicondicional. Então vamos preencher essa tabela verdade aqui. O exemplo aqui está sempre permanecendo como está, somente mudando alguns conectivos para vocês terem noção. Suponhando, claro, que essas proposições elas podem ser verdadeiras ou falsas. Vai depender do contexto a qual vocês irão interpretar. Então vamos lá. O conectivo I, ele somente admite o valor lógico quando as proposições P e Q são verdadeiras. O valor lógico será verdade quando P e Q é verdadeiro. Então, logo, isso aqui será verdadeiro. E o que restou são diferentes: falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso. Então, serão falsos. Por quê? Porque aqui nós atrelamos somente pelo o princípio lógico que diz que somente será verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Sendo as duas verdadeiras, o valor é verdadeiro. Os demais serão falsos. Muito bem. E a negação, se P aqui na primeira linha é verdadeiro, a negação aqui é falsa, aqui é verdadeiro, a negação será falsa, aqui é falsa, a negação é verdadeira, falso, verdadeiro. Agora, como aqui existe uma bicondicional e existe esses dois conectivos aqui também, que uma é a disjunção e a outra é a negação, o que fala sobre a bicondicional? Se e somente se, quando admite o valor verdadeiros, quando ambos foram verdadeiros, as proposições P e Q foram verdadeiras, ou falsas. O que nós podemos ver aqui? Que no conectivo P e Q e a negação, nós vamos olhar somente para essa coluna, essas duas colunas aqui. Veremos que, pela definição, tem 2F, então aqui será verdadeiro. Se tivesse 2V, seria verdadeiro também. Como são diferentes agora, os resultados serão falsos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. E gostaria que vocês deixassem aí o seu joinha, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou do conteúdo. E assim teremos mais condições de estarmos focados e fazendo conteúdo semelhante a esse para nós aprendermos cada vez mais ainda. Até mais e tchau!